Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Amém? É um privilégio estar aqui com vocês e ver, mais uma etapa que vocês conseguiram vencer. É algo que nos dá alegria, quando a gente tem um desafio e a gente consegue chegar ao final desse desafio para começar outro, Os desafios nunca acabam, a gente está sempre lutando, aprendendo também. E isso é um privilégio, Um privilégio enorme. Meu nome é Edson Sobreira, sou pastor da igreja aqui em Mangabeira, pastor da Igreja Batista Regular em Mangabeira, e também tenho uma formação, eu sou formado em economia, fiz pós-graduação em administração, eu já dei aula também de economia no curso de administração lá em Juazeiro do Norte, Ceará. Também sou formado em teologia, e teologia foi um grande desafio, enorme, maior do que qualquer outro curso, mas foi uma bênção muito grande a gente descobrir mais acerca do Senhor, descobrir mais acerca de nós mesmos. Também estou terminando um mestrado em teologia, e isso também é um grande privilégio. E eu sei que é um privilégio para vocês terminarem o curso de pedagogia, e espero que você esteja sempre grato ao Senhor, porque Ele lhe dá essa condição de você poder adquirir conhecimento para a glória dEle, para você usufruir também e usar o seu aprendizado, aquilo que você conhece, para ajudar outras pessoas a conhecer aquilo que elas precisam conhecer para a sua vida. Nós vamos falar um pouquinho sobre um método de ensino nas Escrituras. Quando a gente fala de pedagogia, a gente sabe que pedagogia é realmente um método que ensina as crianças a aprenderem, não é exatamente essa a definição, mas eu queria fazer uma comparação, uma analogia em relação à pedagogia e às Escrituras. Eu queria que você tomasse essa atenção para você ver como tem uma relação direta com isso também. Vamos orar mais uma vez? Vamos fechar nossos olhos, se possível baixar sua cabeça, e vamos falar com o Senhor nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos gratos porque o Senhor nos dá as condições necessárias para atingir nossos objetivos de acordo com a sua vontade. Você esteja abençoando, ó Deus, cada um que está aqui esta noite. Todos esses alunos que terminaram o seu curso e os professores que estão aqui representados. Você esteja abençoando também os familiares e alguns que estão acompanhando cada aluno, aluna. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá esse privilégio de poder agradecer ao Senhor em ação de graça pelo que o Senhor tem dado a nós, primeiro a vida e as condições necessárias para atingir os objetivos. Entregamos em tuas mãos, faça com que cada um, ó Deus, seja um profissional de acordo com a sua vontade, com alegria, exercendo a sua profissão. Entregamos em tuas mãos as nossas vidas, a tua palavra que possa tocar nos nossos corações nesta noite, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Deixa eu dar uma introdução primeiro, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Como pensar em pedagogia e ensino em uma perspectiva cristã? Há uma forma distintamente cristã de pensar e ensinar? Essa é a pergunta. Ou será que devemos adotar métodos e filosofias já existentes, trazendo o cristianismo apenas como um elemento adicional? Então, um bom começo para lidar com essas questões é compreender que a pedagogia, compreendida como ciência da educação, é sempre norteada por uma filosofia educacional.
um sistema de conceitos de crenças e teorias que orientam o educador. Isso nos leva a pensar no que chamamos de cosmovisão. E essa palavra é bem interessante, porque cosmovisão é o conjunto de crenças e valores que influenciam a forma como alguém vê a realidade e se relaciona com ela. Então todos nós pensamos, agimos e falamos a partir desses valores fundamentais. E isso nos diz respeito ao intelecto, mas a todos, não só ao intelecto, aliás, mas a todos os aspectos do ser humano. Tá? Devido à sua origem na filosofia, a cosmovisão focaliza as dimensões cognitivas das culturas e não trata das dimensões morais e efetivas, igualmente importantes, nem lida com a maneira em que essas três dimensões do ser humano se relacionam entre si. Ela está baseada na superioridade da visão ou do ponto de vista em relação à audição e ao som. Então, todas as culturas usam tanto a visão quanto o som, mas na maioria o som é a experiência sensorial dominante. Palavras faladas são mais imediatas, relacionais e íntimas do que palavras impressas. As escrituras dizem que no princípio Deus falou e o mundo passou a existir, quando ele disse: haja luz e houve luz. A própria palavra emitida pelo Criador fez com que tudo existisse do nada, do ex nihilo, nada, do nada Deus fez todas as coisas. Essa é a nossa crença, essa é que a Bíblia nos ensina, a palavra do Senhor. Então, os homens são levados por natureza e por necessidade a se comunicarem. Eles usarão todos os meios em seu poder para se fazerem entender. E aquele que entende perfeitamente o uso de signos naturais, de cada caracteres, ou desses caracteres expressos pela voz, deve ser o melhor juiz em todas as artes expressivas. Com isso, vemos que o mundo é regido pelo conhecimento revelado e adquirido. Tudo que você conhece, isso vem do Criador. Ele permite que você conheça com as suas funções cognitivas. Toda a nossa cosmovisão pedagógica vem dos princípios registrados nas Escrituras. Por que eu digo isso? Porque as Escrituras revelam toda a criação, todo o início de todas as coisas, e tudo que nós sabemos, tudo que nós conhecemos vem de Deus. Isso você precisa colocar sempre no seu coração e na sua mente. Começando pelo judaísmo, no Antigo Testamento, que serviu como base para o Novo Testamento, e terminando no cristianismo, o Criador se revela à humanidade e expressa a base do ensino pedagógico para o povo, um povo específico. Vamos ler um pouco da palavra. Eu quero que vocês ouçam do Antigo Testamento, que está em Deuteronômio capítulo 6, versículos de 4 a 9. Deuteronômio capítulo 6, versículos de 4 a 9. Preste atenção no que eu vou ler. Você já deve ter ouvido isso, você já leu, ou já meditou, ou já ouviu pregações acerca dessa passagem. Mas é interessante você notar que a pedagogia está inserida aí, que o ensino está inserido aí, que o conhecimento está inserido aí. Deuteronômio 6, de 4 a 9 diz: ouça, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor.
Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Deuteronômio 6, de 4 a 9. Essa passagem aqui é o Shema, é a grande ordem de Deus a Israel, para que o povo não esquecesse dele e ensinasse aos seus filhos todos os dias, em todos os momentos. E isso é algo que nós vemos claramente no judaísmo, no início expressado por Deus através das Escrituras. Para vocês terem uma ideia, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, era ensinado para as crianças e com até 10 anos, cada criança sabia de cor os 5 primeiros livros da Bíblia. Os judeus aprendiam acerca disso. Isso é muito interessante você saber. Salomão, o maior, o mais sábio de todos os homens, porque ele pediu a Deus para ser sábio para governar seu povo, o terceiro rei de Israel, filho de Davi, ele escreveu Provérbios. E Provérbios tem grandes ensinamentos que falam sobre isso também. Ele fala sobre a sabedoria e o temor do Senhor. Em Provérbios capítulo 1, versículo 7 diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. No versículo 20 do capítulo 1 de Provérbios diz: a suprema sabedoria antissonamente clama nas ruas, nas praças, levanta a sua voz. Provérbios capítulo 2, versículo 2 diz: para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. E Provérbios 2,6 diz: porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Então, nesse momento, quando nós estamos aqui reunidos, nós estamos agradecendo a Deus pelo conhecimento que nós adquirimos, que vocês adquiriram. Primeira coisa que a gente vai ver, são 2 pontos importantes que eu queria chamar a atenção para você, que você ficasse atento a isso e colocasse na sua mente, no seu coração. É que primeiro, nós vamos ver a importância da sabedoria. Por que a sabedoria é importante? Conhecimento é importante, você conhece muitas coisas, você tem um mundo nas suas mãos. Você abre o seu coração e a sua mente e você vai aprender de tudo o que você quiser aprender. Mas a sabedoria é a aplicação correta do conhecimento. Se você aprende alguma coisa, mas você não aplica do jeito que você deve aplicar, não para você mesmo, mas para outrem, para outra pessoa, todo esse conhecimento se torna sabedoria. E Salomão, na sua infinita sabedoria pedida a Deus, ele diz em Provérbios capítulo 8, versículo 4 e 5, ele diz: homens, clamo a vós, e aos filhos dos homens dirige-se a minha voz. Ó simples, aprendei a prudência. Ó loucos, entendei a sabedoria. Provérbios capítulo 8, versículo 4 e 5. O capítulo 8 de Provérbios faz uma grande defesa da suprema importância da sabedoria piedosa. Por que sabedoria piedosa? Piedoso é aquele que sente um amor respeitoso e pratica atos
inspirados por esse sentimento. A pessoa piedosa é aquela que se compadece com o sofrimento alheio, misericordioso. O papel do professor é aquele que ensina o aluno, né? E ele sabe a necessidade que o aluno tem de aprender. Então esse é o papel do professor. E ele deve ser um piedoso, porque ele vai entender que aquele que ele está ensinando é alguém que necessita de sabedoria, de conhecimento, que o professor vai ter o privilégio de poder passar para o aluno. E você tem que ser piedoso, porque você vai ter que enfrentar as dificuldades de alguém que às vezes não quer aprender, mas tem que aprender. De alguém que sofre, você não sabe por que ele sofre, ou porque ele é rude, ou porque ele faz coisas erradas na sala de aula. Você não entende até que você, sendo piedoso, vai entender, conversando com ele, saber qual é a sua vida, o seu histórico de vida. Por isso ele age daquela forma. Mas eu não quero aqui ensinar como você vai ensinar os seus alunos, ou ensinar os professores a aprender para ensinar os alunos. Óbvio, vocês já devem ter aprendido isso e vão aprender mais na prática. Mas eu queria chamar a atenção para vocês em relação a essa questão. A verdadeira sabedoria clama a todos. Nós vemos aí no versículo 4, quando a gente lê a expressão filhos dos homens. Então a sabedoria, ela clama a todos. Ela chama a atenção, dizendo: olha, eu estou aqui e eu quero que vocês saibam quem eu sou, e que vocês possam ter esta sabedoria, ou ter-me, né, para poder dizer isso. E é interessante você notar isso, porque nós vamos ver mais adiante por que na palavra de Deus, muitas vezes, a didática que o próprio Deus usa, inspirando as palavras ao escritor, é didática de ensino, né? E às vezes nós vamos ver algumas palavras que são personificadas para o entendimento daquele que está lendo. É importante você entender isso também. Então aqui no versículo 4 e versículo 5, ele inclui até mesmo simples, versículo 4, aqueles que são extremamente incrédulos e sem noção, no versículo 5. Então ninguém precisa permanecer um tolo, ninguém precisa ficar sem entendimento, sem conhecimento, porque você é instrumento nas mãos do Senhor para isso. Talvez o maior encorajamento contido nesse trecho passe despercebido. A sabedoria está ligeiramente nos buscando. E é interessante quando nós lemos em Romanos capítulo 11, versículo 33, quando o apóstolo Paulo, ele louva a Deus em uma doxologia, que é a adoração ao Senhor, quando ele diz assim, falando acerca da sabedoria, do conhecimento de Deus, quando ele diz: ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Segundo ponto que eu quero falar para vocês é a sabedoria de uma pessoa. Aliás, a sabedoria é uma pessoa. Lembra que eu disse que a didática, muitas vezes, de Deus é personificar uma palavra. E aqui não é diferente. O texto do Provérbios 8 apresenta a sabedoria como uma pessoa de verdade. Uma pessoa personificada. A sabedoria se transforma numa pessoa. Ou na realidade ela é uma pessoa. Então, nós vemos que para que nossa busca, isso é o intuito, esse é o propósito, para que nossa busca, apesar de intensa, como deve ser, seja uma resposta, não uma busca incerta. Então, quando você busca conhecimento, principalmente nessa área de educação, você tem que encontrar uma resposta e não uma busca incerta. E você só vai encontrar essa resposta e não uma busca incerta quando você busca primeiramente no Criador.
através das Escrituras. Não adianta você ter todo o conhecimento do mundo sem conhecer Deus. E você só pode conhecer Deus através das Escrituras, porque ela foi revelada para nós, não para somente conhecer a Deus, e nós não podemos conhecer a Deus de uma forma intensa, mas podemos conhecer a Deus da forma que Ele se revela, e também, à medida que você conhece Deus, você conhece a si próprio, quem você é, lendo as Escrituras, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que é a palavra completa de Deus revelada para nós. Então, quem é essa pessoa que personifica sabedoria? Os filósofos gregos acreditavam que por trás do universo havia um princípio cósmico, o Logos. E a palavra Logos no grego é palavra, Logos no grego, um termo grego que significa palavra. E eles diziam que somente os instruídos e cultos podiam descobrir. Agora o Novo Testamento revela que essa personificação é Jesus, é o próprio Jesus. Como a gente sabe disso? Quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, ele diz o seguinte, lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24, ele diz: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, Cristo é a sabedoria de Deus. Por ser Filho de Deus, por ser o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, Ele é o próprio Deus e Ele é a própria sabedoria. E aí, mas o Evangelho de João revela o Logos por trás do universo, que é Jesus. É uma pessoa cósmica, é uma pessoa que pode ser conhecida e amada. Quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 5, o quarto Evangelho, os três Evangelhos, primeiro, Mateus, Marcos e Lucas, são Evangelhos sinóticos, que eles são idênticos, com algumas diferenças que complementam a ideia, quando nós a lemos, em relação à vida, morte, ressurreição e vida pública de Jesus Cristo. É interessante você notar que no quarto Evangelho, o apóstolo João, o discípulo amado, aquele que era o mais jovem da turma dos 12, ele esteve sempre mais perto de Jesus. E ele, quando ele escreve o Evangelho de João, ele está expressando que Jesus é Deus. E ele faz uma analogia, ele faz uma comparação com o princípio lá de Gênesis. No princípio Deus criou os céus e a terra. E quando nós lemos em João capítulo 1, versículo de 1 a 5, ele começa dizendo: no princípio era aquele que é a palavra, que é o Logos. Ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Nela estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. E quando nós vemos no versículo 14, diz que: e a palavra e o Logos se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de sabedoria e de vontade. Então aqui nós vemos Jesus, que é a própria personificação da sabedoria. Ele veio até nós como um Deus que se transformou em um homem e deixou toda a sua glória para se fazer presente e cumprir o seu propósito de doar, de se doar, de transferir algo que nós precisaríamos conhecer, que era a salvação nele. No fim, o principal caminho para se tornar sábio é ter um relacionamento pessoal com Ele para entendê-lo. Então você e eu, como cristãos,
discípulos de Cristo, se você já entregou sua vida a Cristo, o principal propósito é você conhecê-lo e se entregar a Ele num relacionamento pessoal com Ele. E aí, nós devemos ter esse relacionamento pessoal com Ele para entendê-lo. E qualquer um pode fazer isso, independente da condição social ou do grau de instrução. E o que você pode fazer para tornar seu relacionamento com Cristo menos formal e mais pessoal? Precisamos aplicar em nossa vida aquilo que a gente aprende. Devemos agradecer a Deus por Ele ser Deus para todas as pessoas. Deus, Ele, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele criou todas as coisas, criou todo o universo, criou o homem, uma criação especial, à sua imagem e semelhança. Todos os homens nesta terra são a imagem e semelhança de Deus. O homem cai, mas o homem recebe a sua alforria, a sua liberdade em Cristo Jesus, para voltar a ter um relacionamento direto com Deus. Jesus faz isso. Jesus é aquele que é a ponte, e você precisa entender isso, entender que a sabedoria dele não é apenas para os místicos e filósofos, que a sabedoria dele é para qualquer um que possa crer em Jesus Cristo. E eu termino essa reflexão com uma passagem em Mateus capítulo 11, versículo 25, que diz: graças te dou, porque ocultastes estas coisas aos sábios e eruditos e as revelastes aos pequeninos. Que Deus esteja abençoando a sua vida, que você saiba que durante toda a sua vida, desde o começo, quando você começou a conhecer alguma coisa, você nunca vai parar de conhecer algo. O seu aprendizado vai até o fim da sua vida. Mas uma coisa interessante que você precisa colocar no seu coração, que a primeira coisa que você tem que fazer, além dos outros conhecimentos que você pode adquirir para aperfeiçoar o seu profissionalismo, é você conhecer a Deus. Se você conhecer todas as ciências deste mundo, sem conhecer a Deus, não vai valer de absolutamente nada para a sua eternidade. Porque a vida não é somente esta, que passa rápido, é fugaz. É como um vento, que a gente olha rapidamente e ela passa. 100 anos para uma pessoa é muito pouco em relação à eternidade. E durante esse tempo que você tem nesta vida, a melhor coisa que você pode fazer, e que o cristianismo nos ensina, é que tudo que você aprende para a glória de Deus é para que você possa usar em prol daquele que está do teu lado, daquele que é o teu próximo, para a honra e glória do nome dele. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pelo privilégio de poder observar as Escrituras. Obrigado, Senhor, por essas pessoas que estão aqui, pela Tua graça, de fazê-las com que elas ouçam a Tua palavra e também, ó Deus, conseguem atingir os seus propósitos, principalmente em relação aos seus estudos. Que o Senhor esteja abençoando a cada uma delas, que o Senhor esteja abrindo as portas para adquirirem os seus empregos e exercer as suas profissões. Para a honra e glória do Teu nome, nós agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigado, pastor, pela reflexão. Gostaria de chamar a Carolina.